Começaremos agora o segundo dia da sexta edição do Congresso, Exposição e Premiação Security Leaders 2015, o maior e mais qualificado evento de segurança da informação do Brasil e América Latina. Convidando para abrir a nossa agenda de conteúdo, Rafael Mandarino Júnior. Por favor. Muito bom dia, bem-vindo. Mandarino fará a palestra de abertura com o tema A atual, abre parênteses, fecha parênteses, segurança cibernética brasileira. Mandarino implantou e dirigiu nos últimos 8 anos o Departamento de Segurança da Informação e Comunicações da Presidência da República, principal órgão responsável pela elaboração e implantação de políticas e diretrizes para o setor cibernético do governo brasileiro. É pesquisador em segurança cibernética, consultor e conferencista. Mais uma vez, nossas boas-vindas ao Mandarino. Muito obrigado, bom dia a todos, obrigado pelo convite. O título da palestra é uma brincadeira, né? Mas uma triste realidade. E essa realidade não é brasileira, ela é mundial. A gente não sabe o que está acontecendo de verdade nesse espaço cibernético e a gente não sabe muito bem como se proteger. A gente costuma dizer que quem está contra, quem defende a segurança da informação no Brasil, joga com as brancas. A iniciativa é sempre deles. Nós temos que correr atrás e fechar as portas. Bom, mas isso também traz uma outra coisa legal. A gente tem emprego para sempre, né? A gente nunca vai perder o nosso emprego, porque isso vai ser sempre uma questão de ataque. Para onde eu aponto? Bom, vamos contextualizar o que a gente está falando, né? Nós estamos num mundo que a convergência tecnológica está aí para todo mundo, está comprovando isso. Vamos esquecer que o primeiro livro do cara, talvez uma das pessoas mais bem-sucedidas nessa área de tecnologia da informação, que é o Bill Gates, o primeiro livro dele não falava em internet. Só na primeira revisão do livro é que passou a falar em internet. Ele não acreditava na internet, apesar de existir. A gente lembra exemplos clássicos da IBM recusando algumas tecnologias, a Xerox abrindo mão do mouse porque não tinha aplicação, coisa que ninguém queria usar o Microsoft como sistema operacional, foi a IBM abriu mão do sistema operacional do Microsoft, porque era coisa de menino, e ninguém de nós aqui, há 10 anos atrás, imaginava que a gente ia passar a fotografar com tablet ou com celular. Isso não existia, né? Passou a existir na nossa realidade, e hoje eu duvido, tá, que alguém compre um celular sem máquina fotográfica, só para ocasiões muito especiais ou para usos específicos. Mudança social, nós estamos convivendo com isso o tempo todo. E essa mudança social, ela tanto é em trazer populações que estavam marginalizadas, como nós percebemos que movimentos teológicos passaram a ser bastante importantes, bastante ativos na área de segurança da informação. Nós temos agora movimentos que se manifestam e fazem propaganda, usam maciço da tecnologia da informação, da internet, como propaganda e recrutamento de pessoas para suas causas. Dependências múltiplas, óbvio, né? Nós estamos dependendo da infraestrutura, a gente necessita muito de ar-condicionado para funcionar o computador, o ar-condicionado precisa de água, precisa de energia, e essas dependências da infraestrutura e dos equipamentos das pessoas passou a ser uma coisa inimaginável, sendo que o homem hoje tem cabeça, tronco e fios, né? A gente precisa de fio para estar conectado. Todo mundo deve ter um fiozinho aqui para conectar seu telefone, seu computador. A gente não consegue mais viver sem fio. É impressionante, pode observar, quando vocês viajam no aeroporto, as cadeiras estão sempre ocupadas, só que ela não tem tomada. Está todo mundo ali do lado, todo mundo se carregando. Virou uma nova indústria. E vulnerabilidade do espaço cibernético. Isso é uma realidade que a gente convive todo dia e a gente tem que enfrentar e tem que estar preparada para ela. Quando eu falo vulnerabilidade, eu estou falando aí em brecha de segurança, em softwares extremamente seguros que amanhã não são mais, em usos garantidos por uma comunidade que amanhã deixa de ser garantido. Quer dizer, são expressões de uma realidade que a gente tem que conviver. Aliás, essa é uma indústria, é a única indústria que entrega as coisas que não estão prontas e nunca conserta, né? A nossa indústria de tecnologia da informação, a nossa indústria de software, nunca conserta o que ela está errado. Ela faz, abre aspas, atualizações, fecha aspas. E a gente aceita isso perfeitamente, né? Quando é uma indústria física, ela faz um recall, se expõe na mídia. Mas não. E algumas até nos obrigam a fazer aquilo e depois para de corrigir, dizendo que a obrigação é nossa fazer aquela correção.
Mas isso é assim, não tem como mexer nisso, é uma indústria milionária, multimilionária, e nós dependemos dela. Nós estamos acostumados a isso. É a questão, um dilema antigo de você aceita participar de determinado software, mesmo sabendo, mesmo sem ler aquelas cláusulas. Todo mundo critica isso. Mas quem é que pode, de sua consciência, ficar fora de alguns dos softwares, de algumas aplicações hoje, vai no lá e vai ficar fora do mundo? Não se conecta mais. Então, não tem uma solução a curto prazo. A solução seria estados, governos, empresas negociarem em prol do usuário. Mas a coisa não é bem assim hoje. Nós estamos falando de negócio, o negócio anda mais rápido do que a preocupação com o usuário ou com as empresas. Opa. Eu acho que eu inverti isso aqui. Só para mostrar essa mudança social, eu peguei aqui a questão do trabalho. No passado, e ainda hoje, né, em algumas partes, se trabalha de 8 às 18, quando se consegue sair às 18. Né? No futuro, e hoje já está a realidade, se trabalha a qualquer hora. Trabalhar em local físico está cada vez mais fazendo menos sentido. Se trabalha em qualquer lugar. Aliás, nós somos acessados 24 horas por dia. Nós estamos escravizados pelo celular e as pessoas ligam, né? E nós respondemos, trabalhamos, aquele negócio de 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, 8 horas de lazer, acabou. Né? É 24 horas no celular e é trabalho sempre que chega. E quando ninguém liga, a gente procura, a gente liga o nosso WhatsApp, a gente liga o nosso e-mail, a gente vai atrás do trabalho, a gente não consegue mais desconectar. E o terceiro ponto ali, que é um ponto que mostra que essa evolução ela é verdadeira, tanto para um lado como para o outro. Virou moda levar seu próprio equipamento para dentro da empresa, né? O tal do Beyond, né? Levar seu equipamento, trabalhar com ele. E isso já está sendo desmontado em algumas grandes empresas fora do Brasil. Por quê? Quando você leva o equipamento, você leva toda a sua vulnerabilidade para dentro da sua empresa. O usuário, a rede já não é muito fácil da gente controlar, os equipamentos internos. O externo, que o usuário tem toda a liberdade de usá-lo quando quer, dentro de casa, a gente não sabe o que vem dentro para espetar na nossa rede. Né? E essa realidade está cada dia mais complicada. Quer dizer, eu tenho certeza que aqui ninguém faz isso. Todo mundo tem um computador de viagem, né? Quando viaja, tem um computador separado, né? E não usa o mesmo equipamento que usa no seu trabalho. O celular é a mesma coisa. Ninguém usa fora e, quando volta, bota para o setor de tecnologia para ver se tem alguma coisa ali, né? Pessoal, isso está infectando mais de 50% dos casos de infecção, de problemas, de malware, que trazem de fora para dentro da empresa. A gente sabe que não deve aceitar presente de ninguém. A mãe, né, desde pequenininha, ensina para a gente. Na última reunião dos BRICS, em abril do ano passado, foi na Rússia, em Sochi, o governo russo fez um brinde para todos os presentes de um pendrive muito bonito, trabalhado, né, e entregou para cada presente, cada pessoa que estavam trabalhando, os principais líderes do mundo e mais dos seus assessores diretos, aquele pendrive. Aqui no Brasil, 2 espetaram na rede, sem saber o que estava. Infelizmente, por um descuido, o governo russo deixou passar lá uma coisa sem muita preocupação com a segurança, e isso foi instalado na rede e levou muito tempo para se descobrir. Eu imagino o que aconteceu isso no mundo todo. Eu mesmo viajava muito, e uma coisa que eu recebia sempre eram as fotos das reuniões em pendrive. Era engraçado que, como o pessoal é descuidado, né? Sempre vinha coisa ali dentro, além das fotos. Essa é a realidade, pessoal. Isso está acontecendo no governo, está acontecendo nas empresas, está acontecendo até de maldade. Eu vou contar uma história que eu realizei aqui em São Paulo. Numa Campus Party, aqui em São Paulo, eu queria entender o nível de segurança das pessoas. Como é que as pessoas interagiam isso? Peguei 100 pendrives, sem nenhuma marca, nada, comprado, esse xing-ling mesmo, né? E coloquei em cima de uma mesa. Não era uma moça bonita, não era um funcionário meu, botou em cima da mesa para distribuir o pendrive. Aquele pendrive acabou rapidamente, e ali estão os jovens, né, que deveriam estar preocupados com segurança. Era um painel de segurança. E praticamente todos foram espetados nas redes da Campus Party. Ele não fazia nada, era só para a gente medir, só dar um retorno que ele foi espetado. Mas se alguém quisesse fazer alguma coisa,
era muito simples. Se vocês lembrarem que a Telefônica bota uma banda monstruosa desses Campus Party, imagina o estrago que poderia fazer nas nossas redes se aquilo ali fosse alguma coisa demais. A boa notícia é que a gente comunicou esse fato ao pessoal da Campus Party e continua igual. Nenhuma providência foi tomada. Então, fica a dica aí, quem quiser fazer alguma coisa, tem uma banda legal lá. Essa nova era ainda, Uber. E ali está pequenininho, vou chegar perto, senão não leio. Uber está orçado, uma companhia de táxi não tem um táxi, né? Isso todo mundo já sabe, mas ela vale 50 bilhões de dólares. Só para ter um nível de comparação, ela vale o dobro da Petrobras. Sabe? Vamos tentar voltar a isso. Ali não tem absolutamente nada. E a Petrobras, eu estou falando agora, depois desses escândalos todos, mas bota aí mais 30% em cima da Petrobras, continua o Uber sendo maior. Facebook, 245 bilhões. Ela não gera uma linha. E mais ainda, resolveu ser uma espécie de polícia do mundo. Tem um acordo aqui no Brasil, se você quem quiser ver isso na internet, tem um daqueles integrantes do Cacete Planeta, fez uma crítica ao governo e ele foi retirado do ar, foi censurado pelo Facebook. Esse acordo é de boca, né? Mas toda vez que o governo, algumas pessoas do governo reclamam ao Facebook, estão sendo expostas, isso sai do ar. Quem quiser fazer o teste, é só sentar o pau aí e ver que o arquivo não fica. Alibaba, 40 bilhões. Sabe, a gente está falando de um outro nível de indústria que superou a indústria física e que, ao mesmo tempo, não tem o mesmo nível de segurança que aquela indústria física. Eu vou fazer uma comparação do estudo pessoal que eu fiz um pouquinho mais para frente e voltar a esse assunto. Vocês conhecem isso? O Brasil, ele sempre aproveita a nova era, né? Isso aí é uma máquina de jogo de bicho que tem em Brasília. Nós evoluímos, isso aqui fica lá no Lago Norte, viu, Francimara? Essa senhora fica lá com essa maquininha, e esse jogo fui eu que fiz. Né? Ela faz esse jogo automático na hora lá, e ele dá o resultado, você pode pedir os resultados que está armazenado na máquina. E o Brasil continua sendo um grande inovador. Nós não temos tecnologia, não temos nenhuma empresa de 40, 70 bilhões aqui de dólares, mas a gente tem o uso dessas empresas, nós contribuímos bastante para o lucro dessa empresa. Por exemplo, isso aqui. Vocês já viram? Esse é a nova moda nos presídios do Brasil. Esse celular, que é importado diretamente da China, o Brasil é o maior importador de celular. Esse começou a funcionar no meio do ano passado e agora ele é o top. Né? Ele é usado nos nossos presídios. 6 centímetros. Não é detetável, ele é todo de plástico. Não passa no raio-x. A indústria do sequestro à distância agradeceu bastante. Eu estou falando de segurança da informação porque segurança da informação, para mim, isso aqui com segurança da informação, é tudo. É a pessoa, é a cabeça das pessoas, é o papel em cima da mesa, é a maldita impressora corporativa, tudo aquilo que a gente tem, né? E que traz a insegurança para a nossa informação, traz a segurança para nossas empresas, para nossas vidas. Vamos pensar um pouquinho aqui como é que está a internet. Esse gráfico é ruim, vamos botar logo outro aqui. Ó. A África, em 15 anos, cresceu 6.958% em uso da internet. Esse dado, a fonte está coberta, mas é da Internet Society, e esse é de junho desse ano. Vocês têm ideia de por que a África cresceu tanto? A gente pensa que a coisa é gratuita, né? Tem um país que tem um poder econômico muito grande, que tem uma dificuldade de alimentar seu povo, que é a China. É um grande importador de alimentos. Terras agriculturáveis no mundo, as maiores estão no Brasil, Estados Unidos, né? E África. A China, com a decisão de Estado, começou a avançar em cima dos Estados africanos, comprando terras, colocando pessoas e fazendo suas empresas evoluírem lá. Mas as comunicações na África são muito pobres. E aí a China pediu o apoio dos BRICS, Brasil inclusive, mais o Uruguai, que está sempre com a gente, e nós conseguimos eleger, entre aspas, o presidente da UIT, União Internacional de Telecomunicações.
E a União Internacional de Telecomunicações começou a ter um apoio muito grande em duas áreas. Começou a se voltar para duas áreas. Primeiro, a expansão da África em telecomunicações, porque fazia todo sentido que as empresas estavam lá isoladas, principalmente na parte de agricultura, e eu estou falando das empresas chinesas, tivessem lá o acesso à internet, patrocinado pela União Internacional de Telecomunicações, agora comandada por um chinês. Né? E a segunda coisa é tentar ensinar para a gente segurança cibernética. Você vê que o IT em toda essa área coincide com a eleição do chinês como presidente, né? E ela vem atacando a América Latina, Caribe, os países por aqui. Claro, oferecendo sempre equipamentos da Huawei, que é extremamente seguro, né? E a gente começa a ver uma outra vertente de estratégia de Estado por trás do uso da informação. Não vale, vamos lembrar aqui que 80%, 85% dos ataques que nós sofremos no Brasil na área de governo vem do Sudeste Asiático e Leste Europeu. E a mesma coisa no resto do mundo. Isso não é gratuito. Esses caras aqui, para mim, são um exemplo fantástico do que acontece. O Assange, eu acho um cara complicado, porque no início da carreira dele, não vamos esquecer de onde ele vem, e o que ele se dedicava, vender informação. Ele recebia informação e vendia. Quando não vendia, publicava. Né? Não é assim que se acha. Mas tudo bem, alguns gostam dele. O cidadão Bradley Manning já é super conhecido hoje, né? Ele está preso. Ele hoje se chama Chelsea. Ele fez uma operação de mudança de sexo. E esse desencontro pessoal dele levou ele a copiar algumas milhares de documentos secretos ou classificados do governo americano e distribuir, passar para esse cara que o publicou. Mas o problema aqui não é o que ele fez, o problema é o porquê. Eu acho que o mundo, cada vez mais, está respondendo às ações políticas. Eu sei que foi assim, mas cada vez mais está respondendo às ações políticas e tomando decisões em cima de ações para ficar, como diz o pessoal das relações exteriores, para limpar a face, para ficar bem. Por exemplo, qual é a máxima do serviço de inteligência de todo mundo? Você só tem acesso à informação se tem necessidade de conhecer. Se você não precisa conhecer aquela informação, a informação não vai para você. O que aconteceu depois do 11 de setembro nos Estados Unidos? As empresas de inteligência, as agências de inteligência foram acusadas de ter informação e não repassar para outra. Por isso que não foram hábeis em impedir o ataque às Torres Gêmeas. E aí qual é que passou a ser a máxima do ponto de vista político e passou a contaminar a área de inteligência. Então não é mais necessidade de conhecer, é necessidade de compartilhar. Então, esse cabo do Exército americano, trabalhando fora do território americano, passou a ter acesso a informações que ele não teria nem credencial de segurança para ter acesso. Mas, como tudo tinha que ser compartilhado, ele passou a ter acesso. E esse acesso, com a pessoa desajustada, ele passou a difundir essa informação. E aí vem essa grande incógnita aqui para mim, que é o senhor Edward Snowden. O que eu vou falar aqui, eu tenho certeza absoluta, porque fui eu o encarregado no governo brasileiro de estudar os ataques ou aquilo que foi dito pelo senhor Snowden que estava sendo feito no Brasil. Primeiro, e deixo claro que nada do que foi colocado naquelas transparências era novidade. Até porque, se eu não soubesse alguma coisa daquilo, eu não devia estar na cadeira onde eu estava. Nada daquilo é novidade. Segundo, nada daquilo aconteceu. Quando você vê lá petróleo, a Petrobras sendo atacada, e você lembra, quem lembra aqui da colocação da televisão, está tudo tarjado, menos a Petrobras. Se vocês andarem 2 linhas para baixo, dá para ver Pemex, Petróleo Mexicano. Se esse repórter que difundiu morasse no México, o que apareceria lá na Pemex e não na Petrobras? Aquilo ali, aquele slide especificamente, foi um exercício que todos os países participaram. Alguns foram convidados, outros não, mas aquilo foi um exercício. Mas o que aconteceu? Aqui no Brasil tem uma coisa fantástica, sem nenhum trocadilho. Saiu no Fantástico, é verdade. Né? O que publica no Fantástico existe. O que sai na Veja é pautado no Congresso na segunda-feira. Né? Então, a gente é moldado por isso. Então, vamos lembrar aqui, não estou brincando, na nossa área, então, é claro, Lei Carolina Dickmann,
14 anos a lei de crimes eletrônicos rodando no Congresso. Só saiu porque aquela senhora lá deixou umas fotos no computador que foram usadas para alguém ver. E aí saiu a lei, uma porcaria de lei, né, com 2 artigos que não servem para absolutamente nada. Aliás, já tem 3 anos ou 4 anos, eu acho que é isso, e ninguém foi preso com essa lei. A gente não tem crimes eletrônicos no Brasil, né? Não conseguimos enquadrar ninguém. O caso do Snowden tomou uma proporção enorme, CPI na Câmara, CPI no... porque saiu no Fantástico, né? Mas nada daquilo que eu tenha visto, eu não estou dizendo que a NSA não ataca a gente, pelo contrário, a gente pega todo ano malware feito especificamente para o Brasil, quando a gente consegue encontrar. Mas aquilo ali... E esse cidadão aqui, se vocês olharem a vida dele, é muito estranha, porque ele nunca concluiu o 2º grau. Não concluiu nenhum curso que ele se dedicou a fazer. Não tem um nível de proficiência acadêmica que daria a ele acesso a informações como ele teve acesso. Trabalhava num estado periférico, no Havaí. Trabalhava com uma quarteirizada. E depois ele conseguiu sair do Havaí e ir para Hong Kong, que é um país estrangeiro de influência chinesa. Ninguém na área de inteligência viaja sem autorização. E ele não conseguiria pegar um voo no Havaí e ir para Hong Kong sem ninguém perceber, mesmo em férias. Se alguém tiver algum militar aqui, sabe que hoje não precisa mais, mas há um tempo atrás se precisava pedir autorização para viajar. E na área de inteligência continua precisando. Ninguém viaja para os países estrangeiros sem avisar. Então, esse cara, para mim, é uma grande incógnita. E você viu que a informação dele foi tão bombástica que não aconteceu nada, né? Não abalou ninguém. Mas 2 coisas aconteceram. Lembra que era época de eleição nos Estados Unidos, houve uma mudança fantástica lá na campanha, e os recursos para as empresas de segurança, para a agência de segurança cibernética americana, praticamente dobraram os seus recursos por conta desse vazamento seletivo. Alguém sempre conhece a história um pouco mais, a gente não vai conhecer, mas que ele é muito estranho para mim é. Isso aqui, pessoal. Eu realmente não consigo entender a máscara. Aqui eu entendo, aqui não. Na hora que você esconde sua identidade, ou é para se proteger, né? É porque você está se expondo a uma coisa hostil. Ou está fazendo um ilícito. Esse declarar guerra aqui, que já foi admitido, foi readmitido, não sei o quê. Vamos falar a verdade? Alguém conhece um caso de terrorismo cibernético aqui? Real? Eu não conheço. Eu conheço casos atribuídos a terrorismo cibernético. Eu não conheço nenhum. Conheço ações de guerra, ações de propaganda, ações de sabotagem, mas terrorismo cibernético, derrubar uma infraestrutura crítica que tenha levado... Lembra, o terrorismo é uma coisa que tem que ser causar impacto, né? Ter concentração de pessoas, atingir muitas pessoas e causar morte. Essa é a definição clássica de terrorismo. Eu não conheço nenhuma ação dessa, mas... e também não sei o que pode ser feito. Vai o quê? Vai expor 5.000 contas do Twitter, como foi anunciado? Se cria 5.000 contas em quanto tempo, novamente? Qual é a importância disso? Mas é extremamente midiático, né? Tanto que o vídeo original, que foi gravado na Inglaterra, ele foi dublado por francês com ameaça de guerra. Na Inglaterra não era isso, e ele já tem em outros países do mundo sendo repercutidos. A primeira vez que o Anonymous esteve no Brasil, nós levamos 40 minutos para descobrir a pessoa que registrou o domínio no Brasil. Acho que a Francimara lembra disso. Na época, o Sobral estava à frente da Delegacia de Crimes Eletrônicos. Nós levamos 4 meses formando o processo. O cara era do Rio, registrou o domínio Anonymous e registrou os domínios de ataque. Levou umas 2 horas para mudar os IPs dele para outros IPs. Né? Ele conseguiu um CPF falso de um funcionário da prefeitura aqui de São Paulo. A partir daí, ele cometeu um crime de falsidade ideológica, mudou os IPs para esse funcionário que não tinha nem ideia do que estava sendo usado o nome dele. Em 4 meses, nós conseguimos pegar e chegar a todo o processo. E a decisão judicial foi fantástica. Eu tenho esse processo guardado até como exemplo e lembrança. A decisão do juiz foi, apesar de ele ter cometido falsidade ideológica, mas ele ter feito uma série de coisas, ele considerou apenas que era um livre direito de manifestação da sua opinião.
Então, não cabia nenhum crime extinguir o processo na primeira instância. 4 meses de trabalho. É por isso que a gente não consegue punir ninguém. Tem um descompasso muito grande entre os usuários, as empresas, o legislativo e o judiciário. E o executivo para atrapalhar no meio, como, por exemplo, a história do Marco Civil, que, para mim, é uma excrescência. Aliás, coisa que só tem no Brasil e não é a jabuticaba, esquece. É o Marco Civil, por exemplo. O Marco Civil é um grande projeto, a ideia é fantástica, mas eu não conheço ninguém que possa fazer um crime que também não seja usuário do computador. Naquele momento, ele está usando. Se o Marco Civil, por excelência, protege o usuário, ele está protegendo o criminoso no momento que ele está fazendo aquilo. E a gente não chega nele. Precisa mexer. Mas, na nossa área de tecnologia da informação, toda a legislação dos últimos 15 anos, ela é ideológica. Ela não é técnica. Os técnicos são afastados da discussão, como foram afastados do Marco Civil. A discussão ficou ideológica e com visão de direitos humanos um pouco mais exacerbada do que o normal. É a realidade que a gente está vivendo. Eu não acredito nessa pseudo-guerra, até porque eu não vejo infraestrutura crítica para ser atacada aqui. Do ponto de vista clássico, você não domina um país derrubando a internet. Olha o que aconteceu com a Geórgia, com a Estônia. A Estônia ficou de joelho no chão, mas sem botar as botas no terreno, você não domina o país. Ele se recupera. A Estônia, em 48 horas, está fazendo seu acesso todo por países da Europa. E até hoje, aliás, o Ministério das Relações Exteriores da Estônia continua sendo atacado. Toda vez que ele volta para lá, ele é atacado e continua fazendo seus acessos via a França. Então, eu não estou dizendo que não é uma coisa complicada, não estou dizendo que não permite o ataque às infraestruturas críticas, às infraestruturas críticas de informação. Mas o que eu estou dizendo é que ela, por si só, não é um fator de vencer uma guerra ou de derrubar uma atividade como essa. Vamos lá, já que a gente está falando nisso, essas aqui são as ações que eu conheço. Sabotagem. Stuxnet, TV Le Monde, que continua sendo atacada depois que saiu aquele Jesuí Charles Hebdo, né? Saiu um contra-ataque da própria célula da islâmica que tem dentro da França, começou a atacar a TV francesa, e isso continua, esse ataque continua existindo. Uma vez por semana tem uma nova página atacada. Mas lá é um problema que a gente já percebeu, agora por sábado, que tem uma célula dormente, ou acordada, não sei, dentro da própria França. São 500 mil pessoas que foram treinadas e voltadas, estão instaladas no território francês, com vontade de fazer esse tipo de coisa. É uma questão de segurança interna, não é uma questão de segurança cibernética. É mais que isso. O Stuxnet é uma ação de sabotagem por quê? É um vírus fantástico. Do ponto de vista técnico, muito bem escrito, muito bem elaborado, muito bem colocado, todo mundo já conhece ele, mas a gente não pode esquecer um detalhe. A rede não era externa, ninguém atacou de fora. Alguém teve que fazer uma ação de inteligência, tem que fazer uma entrada, botar um pendrive lá para poder acontecer isso. Ou botar um disquete, eu não sei o que foi, mas foi dentro da rede que cuida das centrífugas do Irã. Então, a tecnologia aí foi usada como sabotagem. Como pode ser usada a informação, como pode ser usada no carro como sabotagem, quer dizer, foi só o veículo. A atividade em si foi sabotagem e usando a tecnologia da informação. E isso aqui, que foi uma grande manchete do Dragonfly, que derrubou a infraestrutura praticamente de meia Europa, né? E também se viu depois para atacar a estrutura dos Estados Unidos, foi desmentida na Europa, que foi um funcionário insatisfeito na Itália, e nos Estados Unidos, até hoje não se provou se foi verdade ou não que isso aconteceu. Os efeitos foram sentidos pela população, mas quem causou isso não foi pode não ter sido necessariamente esse malware. Esse aqui, para mim, eu adoro. Terrorismo cibernético, World Trade Center. Qual é a prova do terrorismo cibernético do World Trade Center? Um laptop encontrado no Afeganistão com manual de sabotagem e pesquisa sobre infraestrutura crítica americana na internet, incluído o World Trade Center. Essa foi a prova apontada. Nossa, você está me capando o tempo já, estou falando demais. Deixa eu correr. Mumbai. Qual é a prova do terrorismo cibernético? Usaram esse e-mail aqui para se comunicar. Todo mundo sabe aqui como é que faz. Os terroristas fazem isso. Se você circula com a informação dentro da internet, isso pode ser detetável por alguém.
Então, você bota o seu e-mail e guarda na caixa de rascunho. Aí o outro entra com a mesma senha, vai lá e responde na caixa de rascunho. A informação não circula. E esse e-mail foi usado para dizer que foi usado para isso, mas disse que essa é a prova do terrorismo cibernético, que o acordo foi combinado por aí, como hoje estão usando o ISIS como um game de jogo, né, para trocar informação, quer dizer, como eu disse, jogam com as brancas, sempre vão ter motivos e maneira de fazer de forma criativa, e a gente tem que correr atrás para cuidar disso. E o terceiro, o uso mau contato das redes elétricas. Esse aqui, para mim, é o mais legal de todos, porque isso aqui foi que deu o grande empuxo, e foi em 2009, foi que deu o grande empuxo da NSA, FBI e CIA para cuidar do terrorismo cibernético. Até então não existia essa palavra, foi aí que começou a alavancar essa defesa americana com o terrorismo cibernético. Leia-se, em outras palavras, foi aqui que o Congresso autorizou recursos para essas 3 agências para combater o terrorismo cibernético. Se vocês entrarem na internet, aqui está a fonte, tá? É o timelineterrorismo.com. Se vocês entrarem aqui, há um desmentido 2 semanas depois dizendo que isso não aconteceu. Foi uma falha interna de segurança orgânica. Guerra, sim. Esse é um imã que recebeu uma bomba em cima da sua cadeira de rodas. Não sei se vocês lembram desse caso. Isso foi em 2006. Ele usando o celular. O celular transmite não só o número, mas também os códigos internos do celular. Ele foi identificado pelas forças, provavelmente de Israel, a gente não consegue provar, e ele recebeu uma bomba em cima da cadeira de roda dele. É por isso que agora nos filmes a gente vê os bandidos usando o celular e jogando fora. Ninguém mais usa o mesmo celular, né? Porque o celular ele tem uma assinatura própria. E aqui é um caso clássico, né, da Síria. Era uma instalação sendo construída pela Coreia do Norte, que foi bombardeada por uma esquadrilha da Israel. Esse caso está na internet, foi desclassificado tem uns 3 anos, tem uns 2 anos. Aqui estava sendo construída uma instalação nuclear. Não se sabe para quê, mas ela foi destruída antes. E o legal disso aqui, como usando a tecnologia da informação, aqui foi um ataque cinético, um ataque de bomba mesmo, mas o legal é que a Síria tem todo um sistema de proteção do espaço aéreo, comprado da Rússia, e que foi apagado. Quando eu falo apagado a informação, porque ele continuou funcionando como se nada tivesse acontecido. A esquadrilha de Israel entrou por cima da Turquia, bombardeou, isso fica no subúrbio da Síria, no subúrbio de Damasco, e foi embora e não recebeu um tiro de defesa, porque a defesa aérea custava alguma coisa com $1 bilhão, foi dominada. A gente sabe que isso foi muito sério, porque a própria Rússia usava esse sistema, o sistema era russo, em Leningrado e Moscou, e eles foram trocados imediatamente depois desse ataque. Bom, vou mandar. Isso aqui é mais ou menos conhecido, mas eu queria avançar um pouquinho mais e dizer o seguinte, olha, tem 4 grandes visões, isso é fruto da minha experiência pessoal, 4 grandes visões da internet no mundo. A americana, a internet é livre, não tem fronteira, interesses americanos contrariados no lugar do mundo reagem até com força cinética. Força cinética é tanque e tropa. Aí tem a comunidade europeia. Olha, a internet é livre, não tem fronteira, as informações circulam livremente, né? Mas nós somos uma comunidade. Então, um crime cometido no meu país pode ser investigado no país seguinte sem a interação com o governo, sem das próprias autoridades policiais. Isso é inadmissível do Brasil. E, para isso, eles criaram aqui uma coisa chamada Convenção de Budapeste, que muitos já devem ter ouvido falar. E por que o Brasil não assina? Porque tem 2 coisas. Primeiro, a Convenção permite que autoridades policiais continuem avançando, ou seja, nós permitiríamos que outro país viesse investigar aqui dentro. E segundo, que nós teríamos a assinar alguns tratados de proteção intelectual. Esses tratados que nós nunca assinamos na ONU, faria, por exemplo, que nós tivéssemos que abrir mão dos nossos genéricos, já que a gente não respeita a patente para poder quebrar a patente para poder fazer os genéricos. Então, tem mais coisa do que a simples convenção. Tem a visão da Rússia, a internet é livre, a informação depende, né? Se for minha, vem negociar comigo, nós temos um acordo para troca de informação de proteção mútua e troca de informação com a Rússia. E ele tem isso com muita gente. E a China, que na verdade não tem internet, é uma grande intranet, tudo filtrado, que entra, que sai, e é uma coisa, é um sonho de quem trabalha na área de segurança da informação, não tem nenhum problema. Pessoal, isso aqui é o que me referi, eu não queria deixar de falar. Eu incomodado com essa indústria enorme, $40 bilhões, $700 bilhões, não sei o quê, e tão pouca segurança, por quê? Aí eu vou comparar com uma indústria que tem muita segurança, que é a indústria de aviação, né? Eu fui olhar um pouquinho ela começa aqui em 1908, 1907,
dependendo do país que você é, ou for Human Rights ou Santos Dumont, né, cada um defende, puxa para um lado, e ela passa pela Primeira Guerra, pela Segunda Guerra, pela região Apolo, e hoje, esse último dado publicado em 2010, aqui estão as fontes, 102.466 voos dia, 8,13 milhões de passageiros por dia. A internet tem 3,12 bilhões de usuários na internet, 7 bilhões de celulares. Passou aqui desde o Berkeley, lá começou os primeiros computadores, né, da Enigma, né, que ficou famoso aí no filme Enigma, passa por isso tudo e tem essa curva aqui extremamente ascendente. E aí eu fui ver os números. Em 2014, todas as empresas aéreas faturaram 16,4 bilhões de dólares. A Apple, né, desculpe, elas valem 16,4 bilhões de dólares. A Apple, 741 bilhões de dólares. Puxa, por que uma indústria que é mais antiga, mais sólida, né, menos importante do ponto de vista econômico, tem tanta proteção? É claro que ela influi em vidas, mas aqui também. Aqui também influi em vidas. É possível? Claro que é. Por que tem tão pouca regulação e tão pouca leis para cuidar dessa área que mexe com tanto dinheiro e afeta a vida de muito mais pessoas? Talvez, se a gente pensar que o país que mais fornece tecnologia, as tecnologias que são fornecidas são todas pertencentes a um país que, por conta dessa tecnologia, ele acaba dominando o mercado e influencia culturalmente os outros países, talvez a gente encontre o início do caminho da resposta por que tem pouca regulação nessa área. É uma coisa para se pensar, é um estudo que eu estou começando agora, mas não queria deixar de apresentar. E aí? Olimpíadas. Estão preparados? Aí eu lembro do anúncio da Amanco. Veja bem. Isso aqui eu vou passar, mas eu queria colocar isso aqui, pessoal. O que é segurança da informação para mim? Segurança física, proteger as instalações. Segurança filológica. Sistema de informação, código seguro. Ativos de informação, computadores, pessoas, redes, sala onde funciona, infraestrutura crítica, água, luz, energia. Gestão de risco. Segurança cibernética, que faz parte da segurança da informação, é aqueles dados que estão informatizados. Cuidar das vulnerabilidades. Defesa cibernética, que são as ameaças externas, que é outra coisa. E guerra da informação. Isso aí, para mim, está empacotado com segurança da informação. Não adianta olhar a segurança da cibernética, defesa cibernética, que a gente está olhando parte do problema. Tem que olhar como um todo. Não adianta nada ter um algoritmo super forte de criptografia se a gente usa esse algoritmo numa máquina ligada à internet. Miau. Acabou a segurança. Não adianta você criptografar uma informação num computador fora e mandar junto a cópia aberta, porque é o que acontece. Você manda a informação criptografada para uma área, ele criptografa e manda para o chefe já limpo. E no computador dele está o criptografado e o aberto. Não há chave de segurança que segura assim. Isso aqui me preocupa. Estruturas críticas, de todo jeito. Estou falando de tudo aí, estrada, aeroporto, estou falando de tudo. E o modelo é mais ou menos o seguinte, terceirizado a grande maioria, agências reguladoras ineficientes. Eu sei que não é verdade, todo mundo aqui está satisfeito com o celular e com a Anatel, não é verdade? Que regula bem essa área, ninguém tem problema com o celular aqui. Né? Gestões desarticuladas, governança com muitos atores e tendência de se manter assim. Eu não vejo uma mudança no curto prazo. E filtro da informação, aquela que interessa para a informação. Ela está com múltiplos atores, redundância de ações, ações coordenadas, governo com múltiplos atores, marcos legais frouxos e confusos e tendência a piorar. Por quê? Porque está na moda. Está na moda, todo mundo quer ser dono. Não importa se ele tem competência ou não. Tá? E isso faz com que os embates sejam travados e cada um fique com um pedacinho da coisa, mesmo sobrepostos. Isso só traz confusão para uma área que precisa de decisão rápida e objetiva. Não dá para pensar em segurança cibernética, defesa cibernética, como está hoje. Por uma questão política, toda a questão de segurança da Copa, das Olimpíadas, do passado aí da Pan-Americana, foi colocado na mão do Exército. Super competente, não tem nenhuma dúvida que vai fazer o dever de casa, mas não tem poder de comando sobre as outras agências. O Exército não consegue
mandar a Polícia Federal fazer alguma coisa, tem que colaborar. O Cabelo deve ter falado essa palavra aqui ontem. Tá? Então, ele não tem condições de fazer obrigar ninguém a fazer nada, não tem condições de convocar a Anatel para conversar, porque ele está no Ministério que é no mesmo nível, a defesa está no mesmo nível dos outros. Tá? E depois, eu não conheço nenhum país que tenha militarizado a sua segurança cibernética. A defesa é outra coisa, a defesa é guerra. Sua segurança eu não conheço. E aí, porque a Polícia Federal estava em greve na época do Pan-Americano, foi passado para o Exército, que cumpre ordem. O Exército não entra em greve. Então está lá, todo mundo se virando, todo mundo super competente, está fazendo. Mas e aí? Tá? Crime não é questão de Exército. Aliás, nem pode. Crime é polícia. E o nosso problema maior é a vulnerabilidade. A vulnerabilidade é crime. Como é que faz isso? Tem que haver colaboração. E colaboração, ela é pessoal, ela não é institucional. Isso foi assim no PAN, foi assim na Copa e vai ser assim nas Olimpíadas. E as Olimpíadas é muitas vezes pior do que a Copa, porque estamos numa cidade só, centenas de países, né? Países complicados do ponto de vista de vizinhança e de ameaças, né? Numa cidade teoricamente bastante segura, né? Que é o Rio, espremido da praia e a montanha. Eu sou carioca, posso falar uma boa. Tá? Então, e com vias de acesso facílimas de trabalhar. Né? Puxa vida. E, sábado, aumentou o custo da segurança. Porque o país que manda o seu atleta para cá, ele não faz. Não pensa você que vem para cá e acabou. Não, faz exigência. Eu quero isso, quero aquilo outro. Sabe? E o custo aumentou. E aumentou muito. A gente não tinha recurso nem para tratar as Olimpíadas no plano normal. Vamos ter na nova estrutura? Não sei. O que eu posso dizer é que está todo mundo se preparando muito bem. Mas não sei se todo mundo tem recurso para isso. Juro que eu vou acabar. Isso aqui é o que estava mais ou menos razoavelmente colocado. Isso aqui, o slide não é meu, é do Ministério da Defesa. E esse slide me chama a atenção por duas coisas. Primeiro, que está tudo aqui na defesa. Eu não vejo empresa aí, não vejo sociedade, não vejo o resto do governo, só a defesa. E aqui o Gabinete de Segurança Social, onde eu trabalhava, que ele foi extinto pela medida provisória, agora não existe mais. Então, o que estava mais ou menos organizado não está mais. Pegaram a área de inteligência, a área de segurança cibernética, com coisa do Estado, passaram para o governo. Aliás, eu vou anunciar aqui, eu começo a minha coluna na Risca Report a partir de hoje, e o primeiro artigo é exatamente isso. Quais são as consequências dessa medida provisória para a segurança cibernética, para a defesa cibernética? Tá? Com muito orgulho, estou começando a minha coluna hoje. Vai ser mensal, se a Graça não me expulsar. Só isso aqui é o que existe na área de segurança. Eu estou passando rápido aqui antes que eu seja puxado do palco, tá? Pelo tempo. Mas isso aqui é segurança cibernética. Isso aqui é segurança e defesa. Está no limbo. Né? Aqui, lembra que aqui está crime, aqui é caso de polícia, mas também é segurança, porque o mal é que nos ataca amanhã, ele pode ser usado para a nossa defesa ativa. Então, nós temos que aprender como somos atacados para usar isso. Afinal de contas, nós estamos falando de Estado brasileiro. Precisamos também ter condições de nos atacar, de nos defender, pode ser até atacando. E aqui a defesa cibernética não tem nenhum nível, nenhuma preocupação. Isso aqui, olha, aqui está bastante desenvolvido fora do país, os recursos dentro do Brasil são mínimos. Vocês viram o ataque de sábado. 2 dias depois teria um novo ataque. Quem foi que pediu o ataque? A inteligência francesa. Tinham cerca de 6 mil ativistas do ISE dentro da França. Eles conseguiram acompanhar 3 mil. A França não conseguia acompanhar todo mundo. Eu não sei quantos temos no Brasil. Sabe por quê? O Brasil terrorismo não é crime. Então a gente não pode seguir ninguém. A gente recebe a informação dos colegas de outros países e diz, olha, fulano de tal, fez isso, fez aquilo, fala, legal. Mas aqui ele é cidadão comum. Visão de futuro, estou acabando, juro. Criação do Conselho de Defesa Nacional, é um órgão de governo, tá? Mas eu acho que teria que ter aqui representante de usuário, prestador de serviço, empresa do setor de software, todo mundo junto. Essa proposta é minha e eu tenho a satisfação de ver esse slide reproduzido de uma forma ou de outra, tanto nas palestras da Defesa como nas palestras da Polícia Federal. Estou toda hora desligando essa coisa. As dimensões que vão trabalhar, desde a política estratégica até a infraestrutura crítica e estratégicas, e passando por todos esses marcos aqui. E qual é a ideia? É trabalhar em estratégia conjunta, feita a Estratégia Nacional de Defesa, que é fantástica, legislação, né? Trabalhando aqui nos marcos, organização, coordenação, que hoje não tem coordenação, é cada um por si, sabe lá o que vai acontecer,
E capacitação. E eu acredito que tem que começar aqui, na pré-escola. Tecnologia, segurança, tem que estar na massa do sangue. Hoje não está. Hoje a gente continua não sendo. A gente não se preocupa com isso. Que não é o natural do ser humano se preocupar com isso. A gente não preocupa, às vezes, com a nossa própria segurança. Imagina, tem gente que faz escalada, né, Francimara? Não é? É o filho dela. Tá? Tem gente que não tem mãe, né? Não gosta da mãe, faz escalada. Tá? Imagina na segurança física. A gente não toma conta, a gente não se preocupa com isso. Pessoal, eu estou lançando hoje aqui, é a primeira vez que eu nem te contei, tá? Eu consegui registrar o Instituto de Pesquisa e Estudo de Segurança sobre Defesa e Inteligência Cibernética. É o IPCyber, já tem nome, tá? Não tem site ainda, mas já tem nome. O Marcelo conhece isso, é um sonho antigo que eu venho alimentando, consegui colocar. E o objetivo é uma associação sem fins lucrativos, com o objetivo de aprimorar e aprofundar o conhecimento e a cultura de segurança da informação no Brasil. Ou seja, não paga nada, não é... Eu estou precisando de ajuda, estou querendo começar isso, e eu estou querendo começar isso com quem está na área, tá? Propondo estudos, recebendo estudos, todo mundo aqui está convidado a participar, e a única regra é essa aqui, ó. Se o juiz Moro conhece, eu não quero que participe da... Só essa regra. Idoneidade moral para a gente poder ter a liberdade de continuar fazendo o que eu estou falando aqui. Quer dizer, como disse um amigo meu, a gente estava recordando de manhã, é uma delícia eu ter saído do governo, poder falar o que pode. Se bem que eu não posso falar tudo o que eu sei, porque eu não estou enquadrado na lei lá, mas já é o bastante. Opa, deixa eu... Se eu tivesse resumido essa palestra, essas 4 frases, não necessariamente... Eu sempre termino minha palestra com isso, porque eu acho que são as 4 coisas, os 4 marcos na área de segurança da informação que precisam ser tratadas. E, enquanto isso, 4C. Classifique. A informação só deve ir para quem tem necessidade de conhecer. Não precisa espalhar a informação para toda a empresa. Só para quem tem necessidade de conhecer. E classifique a informação. Criptografe, usando algoritmo forte. Se a informação é muito importante, tira do computador, tira da internet. Mantém em outro local, como fazem os Estados nos seus segredos maiores. Cautela na contratação, 70% dos problemas são colaboradores internos, então cautela. O Snowden, o Braden lá, tá? Tudo isso é segurança orgânica. Foi a colocação das pessoas erradas no lugar certo que deu essa conclusão. É supervisão e cuidado no controle. O pessoal de RH fica com raiva disso, mas é verdade. Não pode ser bonzinho. Ninguém precisa ter um computador na frente, só se tiver necessidade de ter. Né? Ninguém precisa, todo funcionário precisa ter computador, não sei. Precisa ter e-mail, não sei. Precisa avaliar casa a casa. E cadeia, vamos denunciar, porque o grande problema que nós temos é que um crime que comete numa empresa, ele não é passado para outra e a gente não aprende com aquele crime. Então vamos denunciar. Vamos usar a comunidade para que a gente saiba o que está acontecendo no mundo. Pessoal, era isso. Tá? Desculpe ter estourado o tempo, mas eu me empolgo demais. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. E eu queria deixar a última mensagem. Aquela ali, ó, segurança da informação é a questão de atitude. É isso. A gente tem que mudar nossa atitude na frente do computador. A gente tem que mudar a nossa maneira de ver as coisas, porque senão as vulnerabilidades continuam se exploradas. A indústria não vai mudar, vai continuar ganhando dinheiro com as falhas. As vulnerabilidades, os grupos vão continuar usando a internet como propaganda. A internet ela vai se profissionalizar em algum tempo. Vai ter uma internet de negócio, a internet popular. Essa é a tendência que eu enxergo. Mas mesmo esses negócios, as vulnerabilidades estão lá. E vamos lembrar que os algoritmos da internet foram criados sem preocupação com segurança. Não há como refazer. Não é como criar. A gente pode colocar camadas ali em cima, mas nunca vai ser lá no DNA que vai estar a segurança. Sempre vai ser coisas externas. Pessoal, era isso. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado mesmo.